traficantes usam correios para mandar droga para o exterior. Crise no governo do Rio deixa helicópteros da polícia no chão e caveirões parados. Uber é legalizado em São Paulo e taxistas protestam. Senado caça Delcídio do Amaral, ex-líder do governo e delator na Lava Jato. Na véspera da votação do impeachment no Senado, governo tenta anular o processo no Supremo. Mesa diretora da Câmara pede renúncia de Valdir Maranhão. E na reportagem especial, o preço do racismo. Por que o salário dos negros é quase sempre menor? Olá, boa noite para você. Revoltados com a decisão da Prefeitura de São Paulo de regulamentar aplicativos de transporte como Uber, taxistas pararam ruas na região central da cidade. Houve violência durante o protesto e carros pretos foram atacados. Foi na base da intimidação que taxistas convenceram colegas a aderir ao protesto. Alguns poucos conseguiram escapar do bloqueio no centro de São Paulo em alta velocidade. Um carro da Companhia de Transportes Municipal foi cercado e atacado com ovos. A polícia não agiu para impedir a ação. No fim da tarde, os taxistas se reuniram em frente à Prefeitura de São Paulo e fecharam a Avenida 23 de Maio, uma das principais da cidade. O trânsito de São Paulo, que neste horário já é difícil, fica ainda mais complicado com o bloqueio da pista. O protesto começou depois que o prefeito Fernando Haddad anunciou por decreto a regularização de aplicativos de transporte como Uber. Em contrapartida, liberou corredores de ônibus para os táxis. Hoje mesmo nós estamos liberando os corredores para os táxis em todos os horários e as faixas de ônibus mesmo sem passageiro. Não foi o suficiente para conter a fúria dos taxistas, que também bloquearam a Marginal Tietê com barricadas de fogo. Os motoristas usaram rojões e liberaram apenas uma faixa de uma das principais avenidas da cidade. Alguns carros pretos também foram alvo de ataques violentos. Este ficou todo amassado e acabou atropelando 2 manifestantes na fuga. Ninguém se feriu com gravidade. O sindicato não pode ficar de mãos atadas. Nós vamos entrar com ação no Ministério Público. Um dos argumentos para a regulamentação é que São Paulo poderia abrigar mais táxis do que a frota atual. Hoje são 3,2 para cada 1.000 habitantes, 40% a menos que o Rio de Janeiro, por exemplo. Com isso, a Prefeitura quer legalizar cerca de 5.000 veículos que prestam o serviço de transporte por aplicativo. A cada quilômetro rodado com passageiro, cada motorista pagará uma taxa de cerca de 10 centavos ao município. A cobrança não agradou os representantes do Uber. Nós temos verificado que muitos motoristas parceiros estão trabalhando mais horas do que deveriam, né, por um tempo maior, né, de trabalho e andando mais quilômetros. Com isso, a margem de lucro dele diminui. Agora há pouco, novos protestos de taxistas. Desta vez, nas vias que dão acesso ao aeroporto de Congonhas. Ninguém conseguia entrar nem sair. A crise nas contas do governo do Rio de Janeiro. Sem dinheiro, faltam condições básicas para a polícia trabalhar. Um risco para os próprios policiais e para a população. Os agentes embarcam num blindado para mais uma missão contra o tráfico de drogas. 10 minutos depois, a imagem registrada é um símbolo da crise enfrentada pelas forças de segurança do Estado. O veículo projetado para resistir até tiros de fuzil enguiçou no meio do caminho. A frota dos chamados caveirões está na garagem aguardando peças. Esse blindado foi importado da África do Sul e custou R$830 mil. Chegou há 3 anos para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, especialmente para as Olimpíadas. Mas há um mês ele está parado por falta de manutenção. Pelo ar, a situação também preocupa. A falta de manutenção atingiu o hangar da polícia na zona sul do Rio.
Dos 12 helicópteros usados pela PM e pela Polícia Civil, apenas 4 estão em ação. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, a dívida com a empresa contratada para fazer a manutenção dos helicópteros chega a 3 milhões de reais. Falta de tudo também nas delegacias. A crise é ainda mais grave para quem participa do policiamento ostensivo. Policiais sob ataque nem sempre podem contar com reforço. 36 agentes foram mortos este ano no Rio, em pouco mais de 4 meses. Nós vamos voltar à década aí de 60, 50, entendeu? Que era na cara e a coragem. 3 mil policiais militares que têm direito a uma arma pessoal pagaram e não conseguem usá-la. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, admitiu que está faltando papel para emitir o certificado de registro de arma de fogo. Revoltados, os soldados dizem que estão com medo. Risco de ser assaltado, de ser descoberto que é policial militar, alvejado por bandido, que eles caçam policiais militares mesmo, né? E a gente sem uma arma para sequer se defender. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que solicitou ao governo federal um repasse de 3 milhões de reais para fazer a manutenção dos helicópteros e disse que espera receber integralmente o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa para regularizar os serviços. Acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e 3 carros matou uma pessoa na BR-040 em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A estrada foi interditada e provocou um longo congestionamento. E ainda em Minas Gerais, a Câmara de Vereadores de Montes Claros aprovou a licença de 60 dias do prefeito Rui Muniz. Ele foi preso por suspeita de desviar dinheiro do SUS um dia depois da mulher, a deputada Raquel Muniz, votar pelo impeachment e citar o marido como exemplo para o Brasil. Fortes chuvas provocaram o desabamento de um prédio de 2 andares na região metropolitana do Recife. O local estava interditado desde 2009. Os moradores vizinhos ao prédio foram orientados a deixar as casas. Por unanimidade, o senador Delcídio do Amaral teve o mandato cassado hoje por quebra de decoro. Delcídio era líder do governo no Senado quando foi flagrado tentando atrapalhar as investigações da Lava Jato. Ele não poderá concorrer a cargo público por 8 anos. Minutos antes da cassação, apenas o nome de Delcídio resistia no gabinete que ele ocupou por 13 anos. Porque, como mostram essas fotos, o senador nem esperou ser julgado para esvaziar armários e gavetas. Nesta outra sala, que pertence ao gabinete, também tudo desocupado. Julgado por tentar obstruir a justiça, Delcídio foi flagrado numa gravação feita pelo filho de Nestor Cerveró, num plano para evitar que o ex-diretor da Petrobras firmasse um acordo de delação premiada na Lava Jato. No Senado, Delcídio faltou a todos os convites do Conselho de Ética para se defender, mas nesta segunda-feira confessou o crime, pediu desculpas e mais, disse que agiu a mando de Lula e Dilma. Eu, como líder do governo, agi, o presidente Lula me pediu isso, e em outras situações também, a própria presidente Dilma. Aí, curioso, eu fui chamado de mentiroso. Pô, um líder de governo chamado de mentiroso, eu fui o líder dela. Aqui no plenário hoje, Delcídio do Amaral também não apareceu nem para se defender. Eu conversei por telefone com o advogado dele, que justificou a ausência, alegando que a defesa não foi notificada sobre a sessão. Ainda assim, o presidente do Senado tentou. Conceda a palavra ao senador Delcídio Amaral ou ao seu advogado. Diante do silêncio, Renan Calheiros suspendeu a sessão para que fosse indicado um defensor voluntário. O secretário da mesa procurou, caminhou, fez telefonemas e coube ao advogado do Senado, Danilo Aguiar, fazer a defesa que já estava redigida. A representação limita-se a fazer imputação jurídica, mas não indica base fática que pudesse configurar irregularidade grave. Pouco mais de 1 hora do início da sessão, surge o resultado no painel eletrônico e a votação foi unânime. Com 74 votos, está cassado o mandato do senador Delcídio do Amaral. É o 3º senador a ser cassado desde a redemocratização brasileira. Antes dele foram Demóstenes Torres, em 2012, e Luiz Estevão,
em 2000. A defesa de Delcídio prometeu acionar o Supremo para anular o resultado e pedir o afastamento do presidente da Casa, Renan Calheiros. Mas para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a tentativa será em vão. Com base em que ele iria proceder essa defesa junto ao Supremo? Ele iria investir nessa defesa com base, não é, na quebra do princípio da ampla defesa. E houve isso, na sua opinião? E ele teve ampla defesa. Em nota, o Instituto Lula afirmou que Delcídio mentiu na delação premiada para obter benefícios da Justiça e que o ex-presidente nunca tentou impedir as investigações da Lava Jato. O Senado decide amanhã se aceita o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se aceitar, Dilma será afastada do cargo por até 6 meses. Na véspera da votação, o clima na oposição é de já ganhou. Nós já temos mais do que o número necessário, ou seja, já tem mais de 46 senadores que já se posicionaram publicamente pelo afastamento da presidente da República. Como tal, eu acredito que nós vamos chegar a um resultado próximo de 58, 56 votos. Como a aprovação do impeachment nesta fase se dá por maioria simples, o governo jogou a toalha, mas ainda mantém a esperança na votação final daqui a 6 meses. A nossa votação será proporcionalmente maior do que aquela que nós tivemos na comissão. E se tudo acontecer como estamos pensando, eles não devem ter 54 votos, que é a votação necessária para o afastamento definitivo dela daqui a 4, 5 ou 6 meses. A primeira parte da sessão será de 9 da manhã ao meio-dia. A segunda parte, das 2 às 6 da tarde. A fase final começa às 7 da noite. Cada orador terá direito a 15 minutos. Até o início da noite, 68 dos 81 senadores confirmaram discurso no plenário. Os últimos a falar serão o relator, senador Antônio Anastasia, pela acusação, e o ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, em defesa da presidente Dilma Rousseff. A previsão é que a votação aconteça antes da meia-noite. Se o impeachment for aprovado, a presidente Dilma será comunicada na quinta-feira e já na sexta deve se afastar do cargo. Em menos de 12 horas, o presidente interino da Câmara dos Deputados decidiu voltar atrás da decisão de anular o impeachment de Dilma Rousseff. Tarde demais para os colegas de partido que defendem a renúncia de Valdir Maranhão, que é aliado da presidente Dilma. A decisão do presidente interino da Câmara de anular o processo de impeachment provocou a reação de deputados e senadores. A pressão fez o dono da canetada usar a assinatura mais uma vez. Valdir Maranhão recuou e revogou a própria anulação 12 horas depois. No Congresso, o deputado pressionado não quis dar entrevista. Agora, Valdir Maranhão é quem corre o risco de deixar o cargo. A mesa diretora da Câmara pediu hoje, por unanimidade, a renúncia do presidente interino da Casa. Foi dado como alternativa a ele que ele ou renuncie à primeira vice-presidência, certo? Em consequência, a presidência da Casa, ou ele se afaste do mandato por 120 dias. O deputado Fernando Jacobo é o próximo na linha de sucessão à presidência da Câmara, caso Valdir Maranhão decida apenas se afastar temporariamente. Mas se Valdir Maranhão renunciar, serão convocadas novas eleições para escolher o deputado que vai assumir o lugar dele na vice-presidência da Câmara. A mesa diretora não discutiu o que será feito caso ele decida se manter no cargo. O atual presidente interino participou da reunião e pediu desculpas pelo que fez. Pediu desculpa pela posição que tomou junto à própria mesa da Câmara e etc. Mas isso, na minha opinião, não é algo que resolva. A bancada do PP também se reuniu hoje para decidir se vai manter o deputado no partido. O que eu vim dizer a ele foi isso, que se ele quer uma revisão do seu processo de expulsão ou uma revisão do seu processo de cassação como deputado, ele deverá proceder na renúncia ao cargo de vice-presidente da Casa. Valdir Maranhão pediu tempo para pensar e diz que amanhã dá uma resposta tanto ao partido quanto à mesa diretora. Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Osmar Serralho, o caso pode ser levado para a votação no plenário. Nós não podemos ficar nesse impasse de uma insurreição generalizada contra o vice-presidente. Quem vai conduzir a casa?
O governo entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar anular o processo de impeachment. A poucas horas da votação no Senado, no provável penúltimo dia de governo, Dilma voltou a se encontrar com a militância. Na contagem regressiva para a votação que deve afastá-la da presidência da República, Dilma manteve hoje a rotina de trabalho. Recebeu ministros e reuniu-se com o secretário-geral da OEA. Luiz Almagro anuncia que vai levar o processo de impeachment brasileiro à Corte Interamericana de Direitos Humanos para apurar se houve desrespeito aos direitos políticos da presidente. Que hacen essencialmente ao funcionamento da democracia. Se o plenário do Senado autorizar amanhã a abertura do processo de impeachment, Dilma terá até sexta-feira para deixar o Planalto. Mas no governo, ninguém sabe como será o desembarque. Como a petista está rompida com o vice Michel Temer, não haverá transição de governo. Não está definido nem mesmo se os atuais ministros devem entregar seus cargos a Dilma ou a Temer, nem se a presidente vai descer a rampa do Planalto. Dilma está decidida a deixar a sede do governo na quinta-feira. Por lei, ela está autorizada a se instalar no Palácio da Alvorada enquanto durar o processo e deve manter uma equipe de cerca de 15 auxiliares, entre secretárias e até ministros, como Ricardo Berzoini e Eduardo Cardoso. Hoje, a presidente participou de mais um evento com apoiadores, desta vez, ativistas dos direitos das mulheres. Quero dizer a vocês que, para mim, o último dia previsto do meu mandato é o dia 31 de dezembro de 2018. Eu não estou cansada de lutar, eu estou cansada dos desleais e dos traidores. O governo decidiu hoje lançar mão de uma carta guardada para o último momento. Um recurso junto ao Supremo questionando a legalidade do impeachment. A principal alegação é de que houve desvio de poder da parte do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. O mandado de segurança apresentado esta tarde ao STF será analisado pelo ministro Teori Zavascki e inclui um pedido de liminar para suspender todo o processo. O advogado-geral da União quer que o Supremo declare os atos praticados por Cunha como eivados de nulidade insanável e pede que eles sejam anulados. Veja a seguir, na véspera da votação do impeachment, Michel Temer decide reduzir o número de ministérios. E ainda hoje, tornados atingem 5 estados americanos e provocam destruição e mortes. E na série especial, a batalha desigual na hora de disputar uma vaga de trabalho. Os negros são maioria entre os desempregados. O vice-presidente Michel Temer se reuniu hoje com a cúpula do PMDB para discutir a montagem do novo ministério. A ideia é cortar 10 pastas. Michel Temer recebeu deputados da oposição e representantes da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O Brasil não pode gastar mais do que arrecada. E a minha proposta é a criação do Conselho Fiscal Nacional, justamente para trazer transparência à sociedade, os limites dos gastos. À tarde, Temer se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, Gedel Vieira Lima e o senador Romero Jucá. Foi pedir apoio para cortar ministérios. Essa proposta tem o apoio integral do Senado, do presidente Renan, de todos nós que sempre lutamos para que a máquina pública pudesse ser diminuída. O vice-presidente pretende cortar 10 ministérios. O Ministério das Comunicações deve englobar o Ministério de Ciência e Tecnologia e ficar com Gilberto Kassab, do PSD. A Previdência, que hoje é ligada ao Ministério do Trabalho, deve ser incorporada ao Ministério da Fazenda, sob o comando de Henrique Meirelles. A Secretaria de Direitos Humanos vai para o Ministério da Justiça, que deve ficar com Alexandre de Moraes, do PSDB, atual secretário de Segurança de São Paulo. O Ministério da Cultura deve ser anexado ao Ministério da Educação, que pode ficar com o deputado Mendonça Filho, do DEM. As secretarias de Portos e de Aviação Civil vão para o Ministério dos Transportes, que continua com o PR, sob o comando do deputado Maurício Quintela. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o do Desenvolvimento Social se fundem em um novo ministério, chamado de Social.
A Secretaria de Comunicação Social, a chefia de gabinete da Presidência da República, a Advocacia Geral da União e o Banco Central devem perder o status de ministério. Se o afastamento de Dilma for confirmado amanhã, Temer já assume na quinta-feira. A previsão é de que ele nomeie os ministros no mesmo dia. Mas as medidas econômicas e fiscais só devem ser anunciadas na semana que vem. Michel Temer deve continuar morando no Palácio do Jaburu. Vamos falar de política, só que nos Estados Unidos, 2 estados americanos votaram hoje nos pré-candidatos que vão disputar as eleições. Então vamos ao vivo até Nova York, falar com a correspondente Heloísa Vilela, que acompanha os resultados. Boa noite para você, Heloísa. Boa noite, Adriana. Olha, a votação em Nebraska, onde apenas os republicanos tiveram primárias hoje, terminou há pouco. Sem rivais mais na campanha, Donald Trump venceu no estado e também na Virgínia Ocidental, onde do lado democrata, Bernie Sanders foi o mais votado. Mas o senador quase não tem mais chances. O quadro para novembro está praticamente definido. Hillary Clinton e Donald Trump devem disputar a presidência. E, por enquanto, as pesquisas nacionais indicam vitória provável da ex-primeira-dama. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigada, Heloísa. Veja a seguir os disfarces que os traficantes usam para tentar enviar drogas pelos correios. E também, em Goiás, carro em alta velocidade perde o controle. Jovem que estava na calçada se assusta e tenta escapar. E na série especial, a batalha dos negros na hora de entrar no mercado de trabalho. E o exemplo de quem conseguiu driblar o preconceito e vencer na vida.